Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, versículo 28 do capítulo 14. Vamos ler? 14, 28. Vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Jesus dizendo aos discípulos que ele iria com o Pai, mas ele voltaria, e ele voltará. E hoje alguns nos questionam e dizem, que prova que você tem que Jesus voltará? Que prova que você tem que Jesus virá buscar a sua igreja? Que Jesus virá buscar aqueles que o servem, aqueles que o temem, aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador, aqueles que creem em Jesus. A princípio precisamos esclarecer que a fé é justamente crer sem provas. A fé não depende de provas. A fé é crer sem ver, com a certeza de que vai acontecer. E é isso que Jesus deixou para nós. Ele nos deu a fé. E essa fé nos permite crer sem ver que Jesus existe, que Ele veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz por nós, ressuscitou e que voltará para nos buscar. A fé não exige prova. A fé não está fundamentada em provas. Mas como nós podemos crer que Jesus voltará? Por que nós cremos? A princípio, porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E, consequentemente, nós temos certeza de que Jesus não é homem para mentir. Então, o que Jesus fala, o que Jesus falou, é verdade. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E Jesus que disse que Ele retornará. E Jesus que disse que nos buscará e nos levará para a vida eterna. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o lugar que vos está preparado desde a consumação do mundo. Ele vai nos receber. Ele vai nos conduzir até a vida eterna. Jesus disse. E se Jesus disse, é verdade. Então, qual a prova que nós temos que Jesus voltará? A nossa prova é a palavra de Deus. E aqueles que creem em Jesus, creem também no que Ele falou, creem também nas suas promessas. E a volta de Jesus Cristo é uma promessa para nós. Ele disse que Ele vai retornar, então Ele vai retornar. Essa é a nossa fé. Essa é a fé de todos que creem em Jesus Cristo. Não precisamos provar nada para ninguém. E quando alguém questionar a você ou a mim, qual a prova que você tem que Jesus voltará? A primeira coisa que nós precisamos perguntar para a pessoa é, você crê em Jesus Cristo? Sim, creio. Jesus Cristo mente? Jesus Cristo é um mentiroso? Perdão por isso, Senhor? Não. Jesus não mente, glória a Deus. Claro que Jesus não mente. Então, Jesus que falou que Ele iria ao Pai, mas Ele retornaria. Jesus que nos promete que nos receberá lá no céu. E tem um lugar preparado para nós lá. Se você crê em Jesus, se você sabe que Ele não mente, e se Ele falou que Ele vai voltar, Ele voltará. Mas alguns podem dizer, eu não creio em Jesus. O que diremos para esses que não creem em Jesus? Misericórdia. Deus tenha misericórdia de você. Mas nós diremos, quem você acha que te fez? Quem tem te protegido até hoje? Quem tem te guardado? Quem tem feito com que você estivesse vivo a despeito de tudo que você já passou? Consegue identificar uma situação na sua vida que não era mais para você estar aqui? Ou não era para você estar com saúde? Não precisamos convencer ninguém. Podemos pegar a palavra de Deus e dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo.
Se você não crê em Jesus, o que você crê? Em quem você crê? Isso cabe à pessoa decidir. Nós não precisamos provar nada para ninguém, irmãos. A fé não se prova. A fé se coloca em prática e deixa Deus realizar. A fé se constata futuramente, mas não prescinde de prova. Ter fé é crer naquilo que não vemos, que não existe, mas que nós sabemos que existirá. Isso é ter fé. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos que crer que tudo que Ele falou é verdade, porque Jesus não é homem para mentir. Que o pai da mentira é o diabo. E se Jesus falasse que Ele voltaria, ou que Ele vai voltar, e não voltasse, Ele estaria praticando uma obra que não é dele, que é do diabo. A mentira, o pai da mentira é o diabo. Então cuidado quando lançarmos mãos de mentiras achando que não tem consequência nenhuma. Quando nós lançamos mão de mentiras, nós estamos agradando a Satanás e seus demônios, nossas potestades malignas. Nós estamos fazendo a vontade deles. E Jesus jamais se submeteu ou se submeterá a Satanás e seus demônios. Jamais fará a vontade deles. Jesus não é homem para mentir. Ele disse que iria ao Pai e foi. E disse que voltará e voltará. Qual a prova que você tem que Jesus voltará? Não. A volta de Jesus não está fundamentada em prova. A volta de Jesus está fundamentada na fé, na dignidade, na fidelidade, na santidade do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garantiu que Ele voltará. Se você conseguir entender, se você conseguir dar liberdade ao Espírito Santo para te mostrar que Jesus existe, que Jesus não é homem para mentir, então você não terá qualquer dúvida de que Jesus voltará. Ah, mas faz tanto tempo que falam que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Ora, isso não é novidade para Jesus Cristo. Ele sabia que isso seria lançado como uma desculpa do homem para não crer na volta dele. Mas Jesus também esclareceu isso. Jesus disse que Ele voltará no tempo que Deus determinar. Jesus disse que coisas aconteceriam e estão acontecendo com os sinais da volta dele. Há muito tempo, não nos cabe saber o tempo. Só Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. Não nos cabe saber. Jesus justificou essa pergunta nossa, de alguns. Ah, mas tanto tempo, fala que vai voltar e não volta. Jesus disse que somente Deus sabe o dia. Ao ponto de nos alertar que se falasse, ah, Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus voltou aqui, voltou ali, para nós não acreditarmos. Porque Ele vai vir quando ninguém estiver esperando, como o ladrão da noite. E por isso Ele disse, vigiai. E o passo para vermos a volta de Jesus, o passo que temos que dar para podermos ser arrebatados para Jesus, junto de Jesus, por Jesus, é a nossa fé. É crermos de todo o coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível dar a vida eterna, a salvação. Sem fé é impossível subir junto de Jesus. E a fé não exige provas. A fé não está ligada a provas. A fé é a certeza de que o que não vemos, mas esperamos vai acontecer. E à medida que temos fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele não é homem para mentir, sabemos que tudo que Ele falou é verdade, e Ele falou que vai voltar, então Ele vai voltar.
Então não existe motivos, irmãos, para nós termos dúvida, por mais que achemos que está demorando. Aliás, nesses tempos, acho que muitos de nós temos pedido, se Jesus volta logo, Jesus, esse mundo não dá mais, volta logo. Não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais justiça, não tem mais amor, não tem mais comunhão. É muito ódio, muito rancor, muita mágoa, é horrível. O ser humano, depois da pandemia, que deveria ficar melhor, quando Deus mostrou que somos dependentes uns dos outros, ficou pior, ficou muito egoísta. O próprio ser humano afasta o ser humano. O próprio ser humano tem desejo de vingança, de ódio, de prejudicar. Irmãos, esse mundo está horrível, horrível, horrível. Dentro e fora das igrejas. As pessoas estão destruindo uma às outras, com mágoa, com rancor, com pirraça, com desejo de vingança, com maldade. E não é só no mundo não, fora da igreja. É no mundo dentro da igreja. É no mundo dentro da família. Então muitos de nós, eu creio que já pedimos, Jesus volta logo. Mas Jesus disse, não, vocês não vão saber o dia que eu vou voltar, que eu virei como ladrão da noite. Vigiem, creiam e me esperem. O que nos cabe, irmãos, é crer totalmente na palavra de Jesus Cristo e esperar a volta dele. Não temos que provar nada para ninguém. Temos que apresentar às pessoas as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo as convencerá e elas receberão a fé que Deus já proporcionou a elas. E aí, então, elas poderão ter comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus e crer e esperar a volta de Jesus. Uma coisa é certa, Jesus não é homem para mentir. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai voltar, não passará. E é a palavra de Deus que nos garante que Jesus voltará. Você crê? Se você crê, então pregue a palavra de Deus, pregue o Evangelho de Deus a todos quantos não creem, para que o Espírito Santo possa mostrar a eles a verdade dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdade que está na palavra de Deus, e eles possam também, como nós, esperar a volta de Jesus Cristo, vigiando, como Jesus disse, orando, buscando a volta de Jesus Cristo e crendo de todo o coração, para que os seus nomes estejam no livro da vida e quando Jesus vier nos chamar, eles possam estar conosco. A prova de que Jesus vai voltar é que Jesus não é homem para mentir e foi Ele que falou que vai voltar. Amém? Você crê nisso? Então, espalhe a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo e deixe o Espírito Santo convencer a cada um que tem dúvida sobre a volta de Jesus. E se você tem dúvida, a partir de hoje não tenha mais. Pergunte a si mesmo, eu creio em Jesus? Creio. Jesus mente? Não. Então se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. Assunto encerrado. Vai voltar e, como dizia meu pai, ponto. Acabou. Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Não tem mais razão para ter dúvida. Amém? No mais, oremos, jejuemos, pratiquemos a palavra de Deus, nos afastemos daquilo que agrada a Satanás, mentira, ódio, corrupção, inveja, contenda, maledicências, vingança, tudo que nos afasta de Deus. Conheçamos mais e mais a palavra de Deus, mais e mais a Deus, nos achegamos mais e mais ao Espírito Santo e deixemos o Espírito Santo nos preparar para a volta de Cristo, porque estamos na vontade dEle, na comunhão com Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, muita graça, muita proteção e muita fé, esperando a volta de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.